Fala, rapaziada, vocês estão bem? Bonzão? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho grande, mas eu acho que ele será bem legal, tá? Pra gente entender quando você trabalha com projeção junto com painel de LED. Essa mistura dentro do Resolume Arena e como fazer, como separar isso, como colocar conteúdos individuais em cada parte aqui e poder fazer uma brincadeira bem legal. Então, vou apresentar o projeto. O projeto são duas telas laterais de 5,334 por 3 de altura. Ela é um 1920 por 1080, ela é um wide, ela é projetor. Elas estão de referência. Elas podem ficar do lado do painel, pode ficar para frente do painel, pode ficar no fundo da sala, não importa onde os projetores vão ficar, nem os painéis. O importante é que quando a gente criar essa composição, a gente faça essa composição desse jeito. Por que que o painel ele não está assim? Deixa eu pegar o mouse aqui. Por que que o painel... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para vocês verem melhor. Configuração do mouse. Uma coisinha aqui só para vocês verem. Então, tá vendo aqui? Tem um espaço aqui. Por que que o painel está por cima e ele não estaria por baixo? Só que no meu evento, isso vai estar no chão, 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 no chão. Nós vamos falar na hora de configurar a composição, porque o painel ele entende uma altura maior do LED. Então, a altura maior do LED é 3 metros, certo? Só que a composição que nós vamos fazer é 1080, porque senão, se eu pôr a minha composição em 1008, vou comer a imagem da projeção. Então eu faço pelo maior. Então o maior é 1080, mas a gente vai ver que isso não interfere na nossa situação. Beleza? Então a gente entende que como a gente vai pôr isso aqui, não nos interessa. Eu tenho que manter a ideia do maior. Quando a gente for fazer o painel, a gente vai fazer uma pequena mudança aqui central que vocês vão ver. E quantas saídas que nós vamos usar será uma, duas, três, essas duas juntas, mais essas duas juntas. Quatro. Vamos fazer quatro saídas. A gente vai precisar usar duas sandcards para fazer esse painel e mandar direto os projetores. Nessa situação, a máquina do Resolume ela precisa ter duas placas de vídeos. Por quê? Porque ela precisa ter uma saída para o monitor dela de trabalho. Então, eu preciso com que ele faça o quê? Uma saída para o monitor dele, mais quatro saídas. Então, algumas pessoas podem fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Saiu monitor. Aqui, ó, uma RTX. Estou falando de uma RTX, mas pode ser uma GTX conforme você estiver trabalhando. Você vai fazer assim, ó. Existe umas placas, mas aqui não. Aqui. Então você vai sair o HDMI para o seu monitor, ou para o DisplayPort para o seu monitor, tá? E você vai ter os conversores que saem para HDMI. Então aqui você liga um monitor e os dois painéis, certo? O monitor seu, que vai estar com arena, e mais dois painéis. Algumas máquinas
ela tem placas de vídeo on-board. Se tiver duas, sai com as duas direto para os projetores, porque eles não processam muito. Ou se não, se você tiver mais uma placa dessa, você sai o seu monitor, os dois painéis, e da outra placa você sai com os dois projetores. E aí você envia. Então você pode ter uma off-board e uma on-board e pode usar ela. Se não estiver funcionando, você tem que ir lá na BIOS do seu computador e ativá-las. Se tiver duas off-board, você pode usá-la e distribuir esse sinal lá. Beleza? Vamos aqui para o resumo então. Então, aqui nós vamos. Você poderia me perguntar assim, Anderson, como que você fez a conta para chegar nesses pixels aqui? Então vamos lá. De primeira mão, para quem precisa. Estou abrindo aqui minha calculadora. Vamos calcular primeiro a projeção. 5,334 dividido por 3 dá 1,778. Então eu já sei que isso aqui é um projetor wide, porque ele é 1,778. Calculadora, mais uma aqui. Vou pegar os mesmos 1920 e vou dividir por 1080. Ele dá os mesmos 177,8. Certo? Então, eu sei que ele é assim. No painel, tem que fazer, tem que entender algumas coisas. Saber como que é o seu painel. Então, vamos estar usando aqui um painel P2.97. Ele é 50 por 50. Existe painel 50 por 1. Então, você precisa saber da sua locadora de painel ou da sua empresa que tipo de painel ele é em centímetros e quantos pixels ele tem. Aí você fala assim, Anderson, o cara chegou para mim e falou que o painel é 2,97, 50 por 50, só que ele não sabe os pixels. Como que eu sei os pixels? Você vai usar matemática. A famosa mãe temática, que nos salva. Você vai pegar os 50 centímetros e vai converter para milímetros. Se ele é 50, ele vira 500. Se ele é um metro, ele vira 1000 milímetros. Então você vai pegar aqui 500, você converteu esse 50 em 500, dividir por 2,97, que é o dot pitch dele daqui, 168. Você vai fazer a mesma coisa com a altura e dividir pelo dot pitch, ele vai te dar o valor. Vamos supor que esse painel fosse de 1 metro. Então, na conversão, ele vira 1000. Dividido por 2,97, 336, que é o dobro do 168. Beleza? Então, é assim que a gente chega na conta. Então, como que eu fiz a conta aqui? Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Eu vou diminuir um pouquinho. Então, a conta foi assim. A primeira coisa que eu tenho que fazer no painel é descobrir quantos metros tem. Então, ele tem 2 por 2. A partir disso, eu tenho que descobrir quantos módulos eu vou usar. Então, para achar a quantidade de módulos, eu pego o 2, divido por 0,50, ele vai me dar 4. Então, eu vou usar 4 módulos. Como ele é 2 por 2, será 4 módulos na horizontal e 4 na vertical. Eu pego este número 4 agora, que é a quantidade de módulos, e multiplico pelo 168, que é o pixel do painel, vezes 168. 672.
Como ele é igual na altura e na largura, é 672, 2 por 672. Beleza? No 3 aqui, a regra é a mesma. Primeiro, eu preciso achar a quantidade de módulos. 3 dividido por 0,50 dá 6 módulos vezes 168, 1008. Já achou aqui. Como o daqui é igual, é só repetir. Agora a gente vai fazer baseado nesse daqui. Então, eu tenho 5 metros dividido por 0,50. Vou precisar de 10 módulos para fazer esse evento, vezes 168, 1680. Como a altura é 3 metros, 1008, eu replico aqui. Certo? Opa! Então, eu tenho essa figura aqui. Ok? Bora lá no Resolve agora. Então, lembrando que o Resolve ele é uma calculadora, vamos chamar isso aqui de projeção de sled. Então é 1920 mais 1920, que é o segundo projetor, mais 2688, que é 672 vezes 4, dá 2688, mais 1680, que é o painel central. Espera que saiu alguma coisa errada aqui. 2688 mais 3840, que é a soma dos dois projetores, mais 1680. Isso. Eu mantenho a minha altura, a do projetor, porque a do projetor é a mais alta. Então, meu canvas ficou assim. No desenho, eu vou precisar usar quantas slices ou quantos layers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Partindo desse princípio, eu já vou construir aqui 7 layers. Então, 1, 2, 3. Sempre levanta o Vzinho, senão ele fica com opacidade. E eu gosto de sempre deixar um layer a mais. Então, vamos estar aqui com 7, 8. Você vai entender que eu gosto de trabalhar com layer a mais. Porque esse layer meu a mais, ele vai ser a geral. Eu vou criar um nono layer aqui para ser uma fuga. Tá? Uma fuguinha para esse trabalhinho aqui. Beleza? Então, só conferindo aqui. Por que que eu vou pegar aqui o meu layer 8? Meu layer 8, vou chamar ele de... Deixa eu renomear. Comp principal. Que agora, área de trabalho, meu projetinho, e vou jogar na coluna 2. Aí, que bonito, ó. Encaixou, a minha foto já estava no tamanho da tela. Beleza? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos abrir o nosso... Vamos mapear o nosso output. Então eu venho aqui em preset e dou new. Ele vai pegar o tamanho da minha composição inteira, tá? Eu só vou tirar um pouco do ar. Depois a gente volta aqui. Então a minha primeira slice vai ser o projetor 1, que é o do lado esquerdo. Vou colocar um Ezinho aqui. Qual que é a configuração dele? 1920. Ok? O left dele, 0. Porque sempre começa pelo lado esquerdo a projeção e o painel.
Ok? Como eu vou fazer 2, eu já venho aqui, coloco o número 2, D. Eu vou jogar esse D para o outro lado. Então aqui nós já fizemos os dois projetores. Agora a gente vai fazer uma slice do primeiro, do primeiro LED, coluna 1. Essa coluna 1 ela é 672 por 672. Ah, Anderson, como você sabe disso? Lembra do desenho? Se eu quiser deixar aqui para vocês acompanhar agora. Então, o top dela vai ser 0 e ela vai estar 1920. Opa, desculpa, 672 aqui, no tamanho dela, 672. No left ela vai estar 1920. Aqui é o final do projetor, ok? Aqui eu vou fazer já a coluna 2. Ele já tinha que ter dado a numeração do 2 aqui, ele não deu por algum motivo. Aí na 2 ela é por 1008. O top dela é 0. E aqui é o left é 1920 mais 672, que é esse primeiro tamanho, ele já soma para o próximo, ele já andou para o próximo. Então, eu somei 1920 mais 672, ele me deu a posição que ele tem que ficar aqui. Para achar a posição desse aqui, eu vou somar os três. Beleza? Ctrl+C, Ctrl+V. Ele me achou a terceira coluna. A terceira coluna é a de 1680 por 1008. Ela é top. E aqui eu acrescento mais 672, porque ele já está com a soma dos três aqui. Desculpa, fiz errado. Ó, 1920 mais 672 mais 672. Aí, legal. Ele achou a posição dele. Beleza? Vamos para a coluna 3. Quer dizer, coluna 4, né? Essa coluna 3 aqui, eu posso já chamá-la de central. E a de baixo ser a coluna 3. Vocês vão fazer como vocês acharem melhor. Eu só estou mostrando o jeito que eu trabalho, que eu acho mais prático, entendeu? Então aqui no left, o top é 0, o left é 1920, mais 672, mais 672, mais 1680, casou a posição da próxima tela. Eu sempre gosto de fazer isso porque você sempre vai lembrar de como fazer esse cálculo. Isso é bem legal. Posso arrastar? Pode. É que eu tenho o desenho. Você tem o desenho mapeadinho aqui, bonitinho? Se você não tiver, é complicado, né? Então aqui nós vamos fazer um de 672 de altura. Então o top é 0. E o tamanho que ele está aqui, deixa eu ver se eu só acrescentar 672, ele vai. Ele foi, então eu posso pegar a última cena, duplicar, o valor que vai dar, eu só acrescento a próxima. Certo? E aqui a gente já tem o projetor da última tela. O meu output será um pouco diferente. Por que eu fiz tudo isso junto aqui? Só para que a gente pudesse ver isso. Tá bom? Só para que a gente pudesse ver isso. Eu vou tirar um pouco do ar a tela. Só para que a gente pudesse ver como a gente mapeou isso. Agora nós vamos dividir isso aqui por screen. Então eu vou vir aqui e vou duplicar a screen. Eu vou fazer mais uma duplicar e mais um duplicar. E aqui no screen 1 vai ser o projetor 1. Então daqui
eu apago tudo que está aqui embaixo. Aqui embaixo. Deu? Apaguei tudo. Deixei só o projetor. Aqui eu venho e coloco 1920. E vou no output dele. Aperto aqui em cima do projetor. Do Ouri área, ele ajustou a área. Porque se eu mantiver do jeito que está, eu não consigo destinar para o seu output. Então eu preciso fazer primeiro a minha tripa, a minha composição inteira e sair picotando ela. Aqui será as minhas colunas. Aqui eu vou trabalhar com as 4 colunas. Então aqui eu tiro o projetor, eu tiro o centro e tiro o segundo projetor. E aqui a minha soma, se você quiser somar, ou se você lembra, é 672 vezes 4, 2.688, só que aqui é por 1008. Você vai manter a altura real do da coluna. Você vai vir aqui, você vai clicar aqui ó, na coluna 1 até a coluna 4, botão direito, não dá ouriária se for painel de LED, você vai dar Match Input Shape. Ele vai pegar a configuração do input e vai ajustar aqui. Ó. Você tira o zoom e coloca aqui dentro, ele ficou maior. Ah, tá aqui. Traz os dois para cá, traz os dois para cá. As colunas estão prontas, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Quando eu enviar isso para a Sendcard, aí o cara da processadora vai dividir e mandar isso para cada lado. Então aqui está ok, só que aqui vai estar, como a gente diz, cagado. Mas quando o cara presetar isso no painel, ele vai ficar certinho. Então aqui nós vamos chamar de central. E nesse central a gente vai tirar os projetores, as colunas, só vamos deixar o central. Certo? E o central tem 1680 por 1008. Ah, digitei errado. 1008. Beleza? Opa. Então tá aqui, ó. Meu painel tá aqui. No meu output, clico em cima do central aqui do Slice, do Match Input Shape. Tira o zoom e só arrasta ele para cá. Lembra de tirar o zoom, porque às vezes ele vai lá pro final da tela. Beleza? E aqui eu vou tirar todos os. Vou tirar todos esses projetores. Vou deixar só um segundo e vou colocá-lo em 1920 por 1080. Eu vou vir aqui. Nele eu dou área, porque projetor é área. Enquanto que o painel é Match Input Shape. Ok? Ok? Voltamos aqui. Eu dei uma pausa aqui para mim só resolver um negocinho aqui. Então, a minha composição está do jeito que estava. Meu output agora está individual, sendo que as colunas estão juntas numa saída só para uma sendcard, a segunda uma outra sendcard. Você podia falar para mim assim, Anderson, por que você não fez as colunas juntas para uma sendcard só? Se você estiver trabalhando com uma processadora série H, H2, H5, H9, H15, não tem problema. Você pode mandar uma saída só. Mas muitas vezes o público que está assistindo aqui, ele não trabalha com uma série H. Então, estou facilitando
Esse vídeo é para quem não tem, às vezes, uma série H, uma. Nossa, uma série H, porque ele vai ultrapassar o 4K. Então, ó, 672 vezes 4 mais 1680 deu 4.368. Só que lembrando que ela é para 1008. Talvez nós conseguimos fazer numa VX1000, numa VX2000. É certeza que faz, porque ela faz até 8K. Uma M-Control, talvez eu consiga fazer um custom nela também. E numa VX1000 também fazer um custom e ver se encaixa lá dentro. Talvez ela não encaixe na VX1000, porque o máximo do custom dela é 3.840 por 1080. Então eu não sei se eu conseguiria mudar isso. Eu posso estar errado, mas se alguém souber essa informação, me corrija. Então, a princípio, se rolar numa M contra 4K, você fazer o custom, você manda uma saída só, VX2000, uma saída só, uma série legal, uma saída só. Mas se você for usar duas SIM card, você precisa usar duas saídas para esse painel. Feito isso, então a gente tem aqui o nosso, né? Nosso, alguém mapeia isso, ou você mesmo mapeia, ou a produção vai te dar isso. Eu gosto de fazer isso para deixar bem visível e entregar para o cara também do painel e da projeção como vai ficar isso. Vamos aqui para o nosso amado Chaser. Vamos fazer um grid. E aqui eu venho em File, dou New, ele puxou. Eu gosto de deixar só uma linha. Porque escura minha. Gosto. E vem aqui, clico em toda só para ver se ela está correta, né? A forma que eu mapeei. Dou um export, input mapping. Vou fazer aqui projeto 2. E jogo aqui. Por que eu jogo aqui em cima? Saber agora. Ó, ele tá me dando né, os nomes, tal, tudo bonitinho. Você pode mandar esse grid pro seu cliente para ver como que vai ficar. Lembrando que para virar uma mãozinha, ou você aperta aqui, ou você aperta a barra de espaço e vira uma mão. Tá? Por que eu coloquei no layer 8 e coloquei como composição principal? Porque se um vídeo vier um vídeo para a tela inteira, imagina que esses projetores da laterais vão ficar lá no fundo e os painéis vão estar do lado. Não tem problema. Dá para a gente trabalhar. Então, se correr o risco de passar um vídeo na tela inteira, a gente vai precisar fazer isso. Entendeu? Agora, dois pulos do gato. Primeiro pulo do gato. Eu vou em cada layer e vou presetar conforme cada sinal aqui. Então eu vou vir aqui, botão de direito, vou em renomear. É chatinho, mas é legal fazer. Eu gosto e recomendo. Tá? Então, ó, venho aqui em layer agora e preseto para que ele fique em 1920 por 1080 e coloco o fio. Certo? Vamos para o layer 2, renomear, coluna 1. Essa coluna 1 ela é 672 por 672 e ela é um fio, ok? Vamos para a segunda coluna. Ah, Anderson, você podia acelerar o vídeo? Eu já entendi. Não, continua aqui, vá relembrando, relembrar é muito bom. A coluna 2 aqui, ela tem a altura maior,
Aqui nós vamos fazer o layer central. Então vamos chamar de central. Então ele é 1680 por 1008. Vamos trabalhar em fio também. Já eu falo um pouquinho do fio. Mas eu vou falar. O fio é que quando eu jogar o conteúdo aqui dentro, ele vai manter na altura. Ele não ultrapassa. Ele trava ali. Beleza? Então aqui nós vamos repetir a coluna. Então a coluna será. Ah, que também dá para escrever. Eu não sabia. Percebi agora. Então coluna 1, 2, 3, 3. Ah, ele já altera aqui. Bem legal. Eu tinha esquecido, ou não lembrava, ou não sabia que ele fazia isso. 672 por 1008 e fio. Coluna 6. O layer 6 será a coluna 4. E ela é aquela mais altinha. 672 por 1008. Vou prender a porta aqui, gente. Então aqui. Fizemos a coluna, tal. Colocamos em fio aqui embaixo. Vamos para a última coluna, que é a de projetor. Projetor 2. E a gente vai fazer o segundo macete. O segundo macete está atrelado duas coisas. Eu vou deixar na descrição um site que eu uso para fazer grid, tá bom? E a gente vai entender. Vocês perceberam que aqui do meu lado tem uma aba de slice. Caso a sua não esteja aparecendo, você vem aqui em View e você desce aqui embaixo e procura a de Show Slice. Ela vai estar assim, ó, sem nada, View, Show Slice. Beleza? O que nós vamos fazer agora que é o pulo do gato 2? Projetor 1, eu venho aqui no projetor 1, pego a slice dele e jogo aqui. Vou na coluna 2, na coluna 1, pego a coluna 1, pego aqui. Vou na 2, coluna 2, jogo aqui. Vou na central, pego a central, jogo aqui. Por isso que eu gosto de colocar o mesmo nome, porque assim eu não me perco. Layer 3, coluna 3. Ele é layer 3, coluna 3, coluna 3. Coluna 4, na coluna 4. Projetor 2, no projetor 2. Certo? Vou abrir aqui internet, chama Vioso Teste Partner Generator. Vou deixar na descrição, tá? Vou copiar já aqui para deixar salvo na descrição. Ele cria grid individuais, tanto para projeção, com blend, olha aqui, tá vendo? Qual a resolução que você vai usar do projetor, 1920 por 1080, quantos você vai usar dois projetores, porque também faz blend para cima. Isso é legal a gente saber, tá? Então, quantidade de overlap, que é o excesso de lâmpada, né? Que blend é se tirar o excesso da lâmpada, né? Então, qual que é o valor? No caso aqui, é 190, e ele te dá o pixel total, que é o pixel map. Então, se você fosse fazer uma projeção com dois projetores, usando um blend de 190, você colocaria dois projetores e no seu arena, o seu canvas seria de 3.650 por 1008. No caso, a gente não precisa, né? Então, eu vou fazer aqui assim, ó, os grids rapidinho, prometo. Do lado, atualiza. Aqui você vai pôr a resolução do painel individual. 672. Aqui é um só. Aqui é 0. Tá com. Oh, desculpa, eu fiz errado. 1920 por 1080. Mas é um projetor só. Tudo bonitinho. Salvei.
Ele foi lá para download. Vem aqui, troco só o nome aqui, que eu vou manter, né? Atualizei, só dá uma lida ali se autorizou. Salvar, porque ele vai vir com outro nome, né? Tá lá, ele vai salvar no nome, ó. Coluna 1, 672. 672. Já atualiza aqui, coluna, certo? Salvei. E chama ela de coluna 4, porque é a última lá do canto. Coluna 4, salvei. Vou fazer a coluna 3, que ela tem altura maior. Coluna 3, mudou. Salvei. Mudo para coluna 2, que também ela tem uma maiorzinha. Mudei o nome. Salvei. P. Agora vamos fazer a Central. Central. 1680 por 1008. Não confere. Central 1608. Todas estão aqui. Salvei. Perfeito. Agora eu vou abrir aqui minha pasta e vou arrastar os meus downloads. Então vamos lá. Primeiro download que eu vou puxar. Projetor 1. Tá? Coluna 1. Coluna 1. Coluna 2. PPT. Oh, PPT. LED central. Coluna 3. Coluna 4. Projetor 2. Cliquei na coluna. Aí, ele devia ter encaixado certinho aqui. Por que ele não encaixou? Vamos ver aqui rapidinho. Sete dois por 602. Achei aqui o erro, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu arrumei só esse daqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora. Então eu venho aqui, ó, na coluna 2, que se refere a esse daqui. Eu coloco o meu Slice Transform em cima do Transform. Ele já ajusta, ó. Ele vai ajustando já, ó. Tá vendo? Ele vai ajustando na tela, ó. Fica vendo. Eu vou minimizar. Vou jogar ele pro ladinho aqui um pouquinho. Vou dar um aumento aqui no central, que eu vou no central agora. Eu vou no central. Eu fecho as abinhas aqui até chegar no transform, no slide transform, jogar para cima, ele ajusta. Então ele tem que estar acima do transform. Ok? Então vamos aqui para mandar para o lado para a gente ver. Esse meio já tinha encaixado, mas vamos arrumar ele também, jogar tudo para cima. Ó, achou? Vamos pro 4. Jogar para cima. Encaixou. Ele tá errado aqui. 4 tá com a configuração errada aqui, ó. Vou conferir aqui. Vídeo. Tá certo? Ah, o 4 eu fiz errado aqui, ó. MS72. Ah, ok. Arrumado. Como é bom você sempre estar atento, né? Ó. Vou jogar pra cima. Voltar lá no primeiro, que eu acho que no primeiro a gente tinha colocado ele pra cima.
tem aqui tudo certinho. Então ficou aí, ó, projetor, os painéis, dá uma olhada, ele tá com a linha aqui em volta. Central, aqui, então vamos só voltar aqui, a gente vê isso aqui. O terceiro aqui, coluna 3, 672, lá em fio, com 68, 3, tá, 672 por 1008. Bota aqui, pensa isso pra gente ver se tem alguma coisa errada, né? Vou ver aqui, ó. Aqui, ele tá diferente. Aqui, tá em top. Ah, minha fora. Achei, ó. Um outro errinho que eu tinha cometido aqui, ó. Na, quando eu só vi o preset do layer, eu não coloquei 1008. Coloquei 1080. Ele já ajustou. Então é sempre bom dar uma conferida, tá? Ó, eles têm que estar todos iguaizinhos. Aí eu tenho a opção aqui, ó, do meu grid individual, das minhas linhas inteiras, ok? Ó, é bem legal. Eu vou criar uma. Tá acabando o vídeo. Eu vou criar só mais uma aqui. Oh, caramba, ela tá explodindo. Vamos ver. Pra cá e tudo isso pra cá. Beleza? Vai no seu source, coloca Alt Slice Outliner, joga aqui em cima e você pega. Deixa eu ver se consigo pegar todos de uma vez. Consigo pegar todos lá. Segurando o Shift, clica do projetor até o último e joga para dentro do slice aqui. Ele vai criar essa borda. Você vem aqui e coloca em dois, na minha visão, que é um fica apagado, dois. Só achei uma outra coisinha aqui não coloquei o nome, projetor 2. Beleza, salvar. Aí você pode fazer o quê? Travar ele aqui. Se você precisar usar, ignore o column trigger. Tá vendo? E aí você vai ter ele por cima de todos. Eu gosto de fazer isso para fazer teste com o cliente, para ele ter a noção de como que tá as coisas, entendeu? Deixa esse laranja aqui, esse aqui, esse aqui, ó. Ele te dá essa linha aqui de contorno, tá? Posso mudar a cor. Se você precisar usar também, né? Se não precisar, tá ok. Então assim fica o nosso sistema individual. Se você jogar aqui agora, por exemplo, eu vou na coluna 4 aqui, eu quero jogar uma cor, solid. Essa cor vai cair no tamanho dele, ó, tá no tamanho dele, ó, entendeu? Isso que é legal, tá no tamanho dele, ele não tá ultrapassando para dentro das outras imagens, por mais que ele está grande aqui no preview, mas dentro daquele layer ele está enquadrado dentro da posição dele. Se eu pegar e jogar Ctrl C, vou ver, vou ver,
Ó, tá vendo? Cada um se encaixa dentro do seu quadradinho que você presetou ali. Isso é bem legal. Beleza? Um videozinho um pouquinho longo. Ele deu 45 minutos, mas eu espero que tenha ajudado vocês aí. Beleza? Até a próxima. Vou deixar os links na descrição. Se você gostou, curte, compartilhe, mande para os seus amigos e para os seus inimigos, para que a gente possa estar mais afiado no mundo do resumo meu. Até mais.